Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, conversando sobre a espiritualidade do coração de Jesus, com a presença do Padre Damião. Estamos falando sobre essa importância, entendendo como que isso pode de fato estar na prática, na nossa vida, no nosso dia a dia. Temos também, como todas as sextas, o Fred Pacheco, que está nos ajudando também a entender a partir da música, do canto, como essa devoção de fato se faz presente em todos os dias da nossa vida. Temos então os nossos interativos, a Lourdes Carolina Ferri, ela é de Foz do Iguaçu, no Paraná. Lourdes, muito obrigado, você tornou-se nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te proteja sempre, todos os dias da sua vida. A Anália Ercide Souza Santos, de Timbó Grande, em Santa Catarina, pede oração por ela mesma, pela sua saúde, pede pela sua situação financeira, pede por paz, pela graça de um trabalho e pede por todos os seus familiares. Edith Possamay Simeone, de Concórdia, lá em Santa Catarina, pede oração por um emprego para Letícia Simeone, pede também por saúde dela mesma e também pelos funcionários aqui da TV Século XXI. Muito obrigado em nome de todos eles, viu? A Maria Dociati Froze, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, pede oração pelo casal Erno e Janice, pelos gêmeos que estão chegando, claro, pede por toda a sua família. Fátima Terezinha Enita, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, pede oração em ação de graças pela sua mãe Lourdes Grando, que faz aniversário hoje. Que Deus te abençoe, parabéns, com muita força, muita saúde. A Francisca Antunes Gomes, de Brasópolis, em Minas Gerais, pede oração pela sua saúde, pela sua família e pela recuperação para que ela possa voltar a andar, claro. Estamos juntos, hein, em oração. Jean Carlos Gelsti, ele é de Rondon, no Paraná, pede oração pela sua saúde e por toda a sua família. Porfírio José Capeche Marinheiro, do Rio de Janeiro, capital, pede oração pelas suas necessidades físicas, pelos negócios, pela sua vida financeira, e por toda a sua família. Dinamar Lima Leite Filho, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, pede oração pela sua saúde, pela restauração familiar, pelo benefício da aposentadoria e também por toda a sua família. São tantos outros pedidos aqui, claro, a gente vai rezar, vai ler sobre todos eles daqui a pouco, continuar lendo, né? Aqueles que forem possível de serem lidos, que for possível de serem lidos. E claro, todos eles são apresentados aqui e no final do programa rezaremos por todas as suas intenções, porque nós continuamos nosso bate-papo sobre a espiritualidade do coração de Jesus, falávamos das promessas, não é? Isso. Padre, sabe uma coisa que eu gostaria de perguntar, que a gente falasse, sobre a questão da reparação, né? Por quem está em casa, por exemplo, às vezes é difícil a gente entender essa questão da reparação, né? A reparação ao coração de Jesus. Como é que a gente pode tentar entender isso hoje? A questão da reparação está dentro do nosso carisma, né, como padres do Sagrado Coração de Jesus, ou conhecido também como padres deonianos. Amor e reparação. Como é que eu reparo? Reparar significa curar, restaurar. Né? Então, restaurar a vida de alguém através do perdão. Reparar a vida de alguém é você sendo solidário através de um gesto concreto no dia a dia. Então, reparar significa esse restaurar, curar, transformar. Eu posso ver isso no meu dia a dia de que forma? Por exemplo, às vezes as pessoas vivem muito atreladas ao passado. Ah, porque eu sou assim, porque meu pai não me amou, porque minha mãe não fez isso. Né? E a pessoa fica carregando um peso sobre a sua vida, atrelada ao passado, mas e não vislumbra o presente e o futuro. Né? E aí você fica preso a situações que é o grande processo quando você trabalha a questão da cura interior, da libertação das pessoas. Existe sempre um culpado. E quando nós começamos com o carisma da reparação, eu amo meu pai e a minha mãe, independentemente do que eles fizeram comigo no passado. Então, como é que eu reparo isso? Eu reparo amando. Eu reparo sendo um filho obediente, sendo um filho cuidadoso com os meus pais. Como é que eu reparo isso no mundo hoje, em que vai se disseminando cada vez mais a questão da violência, do ódio? Eu vou reparando, sendo alguém misericordioso, eu vou reparando, semeando amor no coração das pessoas, através de gestos muito simples.
Então, você trazer a questão da reparação para o cotidiano em atitudes muito simples. Concretas mesmo. Concretas. Né? Como é que eu reparo, por exemplo? Eu reparo quando eu levo uma palavra de esperança para uma pessoa que está desanimada, para uma pessoa que está triste. Isso é uma outra compreensão de reparação. Para uma pessoa que está triste, eu vou lá e tenho a coragem de chorar com a pessoa. Sabe por que eu falo que é uma outra compreensão? Porque, assim, talvez até quem está em casa tenha a mesma ideia. Porque a gente antes tinha essa ideia da reparação como uma mortificação, né? Você tem que se mortificar, sempre aquela questão do eu, sabe? Mortificar, porque eu fiz isso, o fulano fez isso, eu tenho que... E isso é ruim. Agora, quando você apresenta essa outra ideia de reparação, isso é muito importante. Porque, na verdade, a mortificação, ela tem que levar para uma libertação interior. Uhum. Então, o jejum... Não de se autoflagelar, nada disso. Não autoflagelação. Se autopunir, nada disso. O jejum, ele é um jejum para te libertar interiormente, sim, na questão da disciplina. A mortificação no sentido, por exemplo, eu posso mortificar quando às vezes eu tenho vontade no impulso, responder mal a uma pessoa, eu vou deixando Deus trabalhar na minha vida e eu colaboro com essa ação de Deus, quando na verdade eu fico quieto e dou perdão para a pessoa. Isso é reparar. Olha só, tá vendo só? É muito importante isso. Para quem está em casa, eu tenho certeza que isso está ajudando demais. Porque até, é claro, é questão de reflexão, onde você está, onde você acompanha as reflexões. Mas é bom ter isso, porque você sabe, olha, eu posso viver essa reparação e a questão da mortificação com um propósito, não é? Um propósito. Sabe o que me veio à cabeça? Uma outra dinâmica da palavra. Reparar no sentido de consertar. E é isso. Também, né? Consertar. E de conduzir de reconduzir o rumo certo. Sim. Muitas vezes, e eu me senti assim, quando falava da reparação, foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Você andar no caminho errado, ou quase como um carro que precisa de um reparo, que está engasgando, as coisas não estão funcionando muito bem, aí vem lá um mecânico, um doce mecânico chamado Jesus, que entra no nosso veículo interno e repara o que precisa ser reparado, para que o carro vá andando com todos os seus mecanismos emocionais, sentimentais, físicos, porque é isso, nós somos uma grande engrenagem que precisa funcionar. Então, eu me senti muito reparado com esse sentido da palavra exato, né? De conserto, de reparar, de consertar. Mas eu gostei dessa ideia, de vislumbrar essa outra possibilidade, né? Quer dizer, até então era sempre ela mesma, a compreensão que de fato... assim, muito sofredora, era uma compreensão assim, muito de autoflagelação. Exato, isso é terrível. Que coisa, né? Isso é terrível. Primeiro, eu acredito numa experiência de Deus que ela te puxa para cima. Ela não te joga, ela te puxa. A experiência de Deus, ela vem na vida da gente para nos puxar. Imagina, eu como sacerdote, você como leigo, cada um, quando eu permito Deus entrar na minha vida, é para cada vez mais eu ser esse homem pleno, na ação da graça de Deus, e ser um homem livre. Por isso que consertar, curar, restaurar, está nessa dinâmica de reparação. Eu queria até aproveitar essa questão. Em relação à questão da cura interior, você tinha mencionado isso. Tem a ver isso? Tem, porque às vezes a pessoa tem uma imagem que cura interior é quando a pessoa chora demais, né? Tem muitas pessoas que pedem, padre, reza pela minha cura interior. Eu rezo, mas... E aí Deus nos dá a palavra de sabedoria, palavra de ciência, palavra de profecia. Com certeza. Né? E, tudo bem, Deus nos dá isso, mas Deus dá isso para te empurrar para a vida. Deus dá isso para você ter a tua vida nas mãos e permitir que sobre a ação do Espírito, sobre a ação do coração de Jesus, você fazer esse trabalho junto com Ele. Por isso a vida é dom em tarefa. Então, a cura interior, ela funciona, mas ela funciona para te impulsionar para a vida. Não é só a questão da lágrima, a lágrima é um detalhe que é importante, detalhe, né? Mas assim, a cura interior, eu pego a minha história de vida nas mãos. Eu pego a minha história, Deus vai me mostrando e eu olho para o meu passado, vejo o meu presente, vislumbro o meu futuro e vou trabalhando nessa parceria com o coração de Jesus. É muito mais sério, hein? Isso, eu vou permitindo ele burilar. Ele vai burilando como oleiro, né?
Como está lá Parando as arestas. Isso, como está lá no Ezequiel capítulo 36, dar-lhes-ei um coração novo. Eu permitindo que Deus vá me trabalhando na minha vida de tal forma para que eu me torne um homem pleno. Então, a cura interior, eu falo isso porque dentro da nossa temática também, ela não é um momento. Ela não é um momento, ela é ela tem um start, o início, né? Ela é uma trilha. Mas ela vai caminhar ao longo da vida, contínua, a gente vai se curando. Contínua. Gente, que bonito. Olha, você que ligou agora, se você ligou agora, você perdeu essa reflexão tão importante que nós acabamos de falar, que é essa questão da cura interior, da possibilidade que a gente tem desse encontro, eu diria assim, definitivo com Deus, que acontece em um determinado momento da sua vida, essa cura interior, e que ao longo da sua vida, como o Padre Damião muito bem, apropriadamente disse, ela vai te lapidando, né? Aparando as arestas, que são tantas, na verdade. Que são né? tantas. E aí eu preciso ir permitindo, aí eu alimento através da Eucaristia, eu alimento através do Santo Texto do Rosário, eu alimento através da leitura da palavra, dessa devoção ao coração de Jesus, que ele diz... É tão bom ter um padre católico, viu? que diz o que é importante das coisas tradicionais da nossa da história. Igreja. Maravilhoso. Mas assim, são coisas tradicionais... Você tem que voltar mais vezes aqui, viu, padre? Para nos ajudar. São coisas padre tradicionais... Adorei. É ótimo, né? Adorei. Padre católico. Como se ele não fosse. Eu adorei isso. Não, mas é bonito isso, padre. Essa questão, a questão da reparação, sabe por quê? Quando você apresenta isso, eu acho que a gente cresce demais. As pessoas não têm, às vezes, essa dimensão, porque, às vezes, sempre se diz assim, olha, a autopiedade, a autoflagelação, ela tem que existir, mas você não coloca um propósito para isso. E, aliás, a autoflagelação nunca deve existir, mas a mortificação, sim, através do jejum. A mortificação, sim. Que é bem diferente, eu preciso isso é muito bom. Lógico, porque ele te coloca no caminho da disciplina. Isso. O jejum nada mais é do que a disciplina. Quando você vai, por exemplo, mesmo a questão do médico. O médico diz assim, olha, você tem que seguir isso aqui. Ele está te ensinando, te orientando a você percorrer um caminho de disciplina para alcançar a cura. Na cura interior é o mesmo processo. Eu recebi a oração, mas eu preciso ir colocando na minha vida esses elementos. Porque senão eu fico dependente. E lembrando que é uma escolha, né? Porque o médico diz para você, se você fizer isso, você melhora. Agora, não está na mão do médico você optar em não comer aquele alimento que te faz mal. Exato. Assim como optar em não beber daquilo que te faz mal emocionalmente e espiritualmente, também é uma escolha. Quando eu medito sobre essa questão, eu sempre parto do princípio, pessoas dizem, padre, eu não tenho fé. Todo mundo tem fé. E eu parto de um princípio muito simples. Eu digo, você anda de ônibus? Ando. Você conhece o motorista? Não. Você vai por quê? Que você acredita que o motorista é bom. Então você tem fé. Você vai no médico por quê? É verdade. Você vai no médico porque um amigo seu, eu te pedi a indicação de um médico. Sim. E aí eu vou a partir da fé porque você disse para mim que a médica é boa. Que mesmo que você não conheça. Eu não conheço, né? Mas eu parto do princípio porque eu acreditei de um princípio, consciente ou inconscientemente, do princípio de fé. Sim. Você me diz, puxa, padre, essa médica aqui é fantástica. E eu acredito que ela realmente é competente, mas eu parti de um princípio de fé. Então, todos nós temos fé, a gente lidar com isso cotidianamente. E às vezes as pessoas dizem mesmo, eu não tenho fé. E tem. É verdade. E tem, de fato. É só buscar, trazer esse raciocínio para a pessoa, né, essa lógica de pensamento, para ela perceber que tem sim. E às vezes, na própria oração, né, ela até se contradiz, né? Não tenho fé, mas é uma pessoa profundamente orante. Sim. Ela diz que não tem fé, mas reza. Mas acredita que aquela oração, de alguma maneira, vai ajudá-la em algum momento da sua vida. Isso é bom. Uma outra coisa também eu gostaria que a gente comentasse em relação à questão da transpassar. Hoje, na palavra, né, no Evangelho, olharão aquele que transpassaram ou que traspassaram, depende da nomenclatura da palavra. Como é que o senhor percebe isso? Traspassaram o coração de Jesus, dali jorrou sangue e água. Então, nós olhamos que é tão próprio, isso, né? Que nós olhamos para esse coração transpassado, de fato que é um coração que se doou até doar o sangue e a água, e ali está o símbolo da Eucaristia, o símbolo do batismo para cada um de nós. Então, esse coração transpassado, o que é que a gente percebe hoje na questão, mesmo na vida, no dia a dia? Tem tanta gente com esse coração transpassado. Claro.
né? Às vezes por uma situação de ressentimento, sabe? Por uma situação que perdeu o horizonte da própria vida, por uma situação que às vezes a pessoa não consegue encontrar um caminho. Às vezes a gente, em São Paulo, é muito presente isso, você encontra uma pessoa que profissionalmente ela tem tudo, mas ela não se sente realizada. Não se sente bem mesmo. Não se sente feliz. Às vezes você encontra um jovem, ele está fazendo faculdade, ele está numa boa faculdade, tem uma boa família, ele diz assim, padre, mas eu não tenho sentido para a minha vida. E aí eu percebo, por exemplo, como sacerdote, que essas pessoas de fato, elas estão com o seu coração tão ferido, tão traspassado, mas o coração de Jesus, ele nos oferece essa graça da alegria, que é você ajudar as pessoas a ela entrar no eixo, retomar o caminho. Né? É como se a pessoa tivesse saído do trilho e aí você ajudar a pessoa a consertar. Mas eu só ajudo quando eu ajudo a pessoa a ela voltar dentro dela mesma e ela quiser fazer esse processo. Ela tem que querer fazer esse processo. Isso, por isso eu apenas dou alguns elementos. Claro, não, sem dúvida. Né? Só pra gente... E você oferece alguns elementos, aí a pessoa tem que fazer essa caminhada. Sem dúvida. Olha só, nós temos aqui no programa Você Pode Ser Feliz, a gente faz uma ligação com a pessoa que está em casa, que apresenta as suas orações. Nós estamos tentando contato com a Luzia, ela é de Batatais, no interior de São Paulo. Não sei se nós conseguimos já o contato com ela. De qualquer maneira, se a gente não conseguir o contato com a Luzia, a gente vai fazer da mesma maneira a oração, que é justamente do livro, só que o nosso, eu acho que é a capa, a nova edição, talvez? Isso, uma nova edição. Uma nova edição do livro, As 12 Promessas do Coração de Jesus. E nós vamos rezar com a nossa irmã. Já conseguimos o contato com ela? Não. Se nós vamos rezar, colocar assim, todas as intenções de todas as pessoas, claro, você que sintonizou na Rede Século XXI hoje, no programa Rede Século XXI, no programa Você Pode Ser Feliz, falamos hoje sobre a espiritualidade do coração de Jesus e temos como princípio, né, nesse contato com a pessoa que está em casa, trazendo as intenções que ela tem para que a gente reze junto. Estamos tentando o contato com a Luzia, lá de Batatais, no interior de São Paulo. Se a gente não conseguir ainda, nós vamos fazer a oração, a prece ao coração de Jesus dentro da sexta promessa que nós sorteamos hoje no início do programa. Rezar com você, colocando as suas intenções no coração de Jesus, que é isso que nós queremos nesse momento agora. Por isso, independente do contato que nós vamos fazer com a Luzia, é importante que você que está em casa pense qual é a intenção que você gostaria que eu colocasse ao coração de Jesus. Alô, bom dia. Luzia? Bom dia, Luzia. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem. Então tá bom. Ô Luzia, eu gostaria que você apresentasse para a gente quais são as intenções pelas quais você gostaria que nós rezássemos nessa manhã. Eu queria pela minha saúde, estou com mal de cargas. Assim? E não estou conseguindo andar direito. Pressão alta, diabetes. Puxa vida, vamos rezar sim, claro. Mais alguma outra intenção? E o meu vizinho também hoje está fazendo um exame. Ah, sim. E você gostaria de apresentá-lo também nas suas orações? O meu vizinho que está fazendo o exame do coração. Sim. Tem mais alguma outra intenção que você gostaria pela qual nós rezássemos? Para minha filha que já conseguiram um emprego. Claro. Tudo bem. Vamos rezar então. Ela está precisando muito. Muito bom. Luzia, de uma maneira muito especial, nós vamos rezar por você, viu? Por essas intenções, aquilo que você apresenta pela sua saúde física, para que Deus te dê muita força, para que Deus console o seu coração, te dê, de fato, uma determinação para continuar no seu tratamento e, de fato, encontrar essa cura, tá bom? Pode ficar tranquila que nós vamos colocar na nossa intenção aqui, tá bom? Obrigada, Deus lhe pague, Pai. E Deus te abençoe cada vez mais. Então nós vamos rezar. Amém, Jesus. Tá bom, amém a todos nós. Nós vamos então rezar essa nossa oração, trazendo as intenções dessa nossa irmã Luzia, lá de Batatais, no interior de São Paulo, mas também colocando a sua intenção para esse momento. Sagrado coração de Jesus, rico em misericórdia, generoso no perdão, tantas vezes o vosso olhar percebeu pobres, famintos, doentes e pecadores, e tivestes compaixão do vosso povo, pois eram como ovelhas sem pastor. Olhai para nós e para nossos irmãos que sofrem por 1000 motivos. Dai-nos a sensibilidade do vosso coração
para que diante dos sinais de morte possamos unir a santa indignação ao olhar místico da compaixão. Amém. Nós trouxemos para esse momento de oração todas as intenções da nossa irmã Luzia e também trouxemos as suas intenções particulares para esse momento de oração. Nós vamos então agora para um breve intervalo, daqui a pouco a gente já volta para o último bloco do nosso programa, mas é um instante só, daqui a pouco a gente já está de volta. Até lá.